Iniciamos o vídeo 2 agora falando sobre critérios de custeio. Por que você precisa entender de critério de custeio para fazer corretamente a sua tabela de preços? Vamos observar quais são os principais problemas, as gordurinhas localizadas no seu custo e principalmente a questão dos critérios, dos 3 principais critérios de custeio existentes hoje no mercado, que é o custeio por absorção, o custeio direto e também o custo ABC. Noções gerais para que você possa utilizar melhor a sua ferramenta, que é a sua tabela de preços. Com a tabela de preços você vai ser muito estratégico. Vem comigo que até o final a gente vai entender todo esse conceito. Olá, então vamos começar o vídeo 2 sobre estratégias de custeio, a análise de custeio e principalmente quais são os principais indicadores que você precisa tomar atenção, porque a sua tabela de preços reflete a sua estratégia de custos. Então, para isso, você vai entender um pouquinho melhor o que é o custeio ABC, o que é o custeio por absorção, o que é o custeio direto, para que, dentro da sua fábrica ou distribuidora, você possa aplicar os melhores conceitos e fazer do seu preço uma arma nessa guerra que se chama mercado. Vamos lá, então, ao vídeo mostrando o mapa mental de todas essas informações hoje para você. Vamos à segunda aula sobre tabela de preços. Custeio, uma aplicação prática. Vamos entender hoje quais são esses critérios, essas informações que impactam diretamente na formação dos seus preços e na composição dos seus custos. De maneira geral, a gente quer abordar aqui um apanhado das informações que estão contempladas no seu custeio. E por que não dizer que todas as variáveis dentro do seu custeio, elas impactam diretamente nos seus preços. Então tem que ter muito cuidado em relação a você estar avaliando os seus custos corretamente para poder exatamente fazer um preço aí que possa ser competitivo e também, no final, dar lucro para o seu negócio. Então, o que é custeio de produtos? Vamos lá. Então você tem que entender que o ato de apurar e alocar os valores, né, da produção ou comercialização do item específico. Você tem que apurar os custos e alocar eles de uma forma correta. Critérios de custeio, você precisa entender que o fisco exige critério de custeio. Você tem que fazer esse critério de custeio dentro do seu software de gestão. Mas na maioria das vezes, quando as empresas adotam esses mesmos critérios de custeio para formar os seus preços, elas acabam incorrendo em prejudicar seu negócio. Por quê? Porque os critérios de custeio que o fisco exige, muitas vezes não é o que o mercado aceita. E aí você acaba sendo atrapalhado pela legislação. Então você tem que ter 2 custos. Um custo para atender o fisco e um custo para você ser competitivo no mercado e também realizar seu lucro. Você pode calcular o custo de várias formas. Você pode alocar ele de várias formas. E o mercado é que vai ditar o seu preço. Então você pode fazer o que você quiser em relação a custos. Nada vai adiantar se o seu preço não for competitivo e você conseguir ganhar o mercado. Então tem que ter muita reflexão, muita análise sobre o que você está fazendo aí nas suas tabelas de preço, na sua composição dos custos, porque muita empresa quebra exatamente nesse caso, de ela não se conseguir se posicionar em relação aos seus preços e em relação aos seus custos. É uma dificuldade enorme. E 8 em cada 10 empresas que faturam entre 3 e 100 milhões por mês tem muita dificuldade nessa questão realmente, tá? Então assim, e como aplicar de forma simples no seu negócio? Então, para a gente conseguir simplificar esse assunto tão complexo. Então assim, primeira coisa, você tem que identificar, quando você vai fazer sua tabela de preço, quando você vai fazer sua composição dos custos, é saber o que é custo direto e demais custos ou custos indiretos, né? Então vamos lá. Os custos diretos geralmente estão relacionados ao produto em si. Então é matérias-primas, embalagens, frete sobre compras, tributos que você recupera, porque o tributo tem um impacto enorme aí, muitas vezes a empresa acredita, não acredita, está no presumido, ela está no lucro real, ela faz importação, ela faz drawback, ela faz exportação, então tem várias nuances aí em relação aos tributos. Outra situação, custos diretos como mão de obra, é outra situação também que tem que se alocar corretamente. Então, só os custos diretos
já daria um curso aí de umas 10 aulas, sabe? Então assim, a ideia é que você possa ter os custos diretos, pelo menos esses, bem alocados. Até porque os custos indiretos, aí que mora o perigo, vamos falar assim, sabe? Porque assim, o custo direto muitas vezes é fácil mensurar, porque tem a matéria-prima, tem a embalagem, tem várias situações. Você consegue, muitas vezes, conciliar, conseguir observar o que vai alocado no produto. O detalhe é aquilo que não vai alocado no produto e que hoje, se você observar na sua empresa, você é uma fábrica, por exemplo, de embalagens plásticas. Aí você vai lá e fala assim, nossa, nosso custo direto sei lá, o pessoal geralmente faz por quilo, faz por metro, faz por peça. Aí fala, beleza, eu faço lá o meu custo por quilo. Aí você vai ver que o custo direto por quilo seja lá R$3 por quilo, que é lá tudo aquilo que a gente falou. Mais a questão da matéria-prima, que seja lá R$15. Então custou R$18 todo o custo direto. Só que aqueles custos alocados indiretos, muitas vezes são maiores do que os próprios custos diretos. Ou seja, para administrar, para gerenciar, para deslocar esse produto dentro da fábrica, várias situações, eles são maiores hoje do que os próprios custos diretos. É só você fazer uma conta, veja quanto custa o custo direto do produto sobre o faturamento. Você vai ver que o seu custo muitas vezes lá é 40, 35, 40% do seu faturamento e o restante fica onde, né? Fica nos custos e despesas indiretas, tá? E aí o que acontece? Se você, aqui vai uma dica, se você elaborar demais os seus custos, talvez só a pessoa que faz custos entenda do custeio. Isso é um perigo enorme, porque primeiro que essa pessoa não pode ser demitida da sua empresa, porque ele é o coração. Então assim, talvez seja o dono que está fazendo esse cálculo, mas mesmo assim, até o próprio dono tem que tirar férias, o próprio dono pode sair da empresa, sei lá, pode acontecer alguma coisa com o dono, e aí se perdeu a planilha de custeio, ou eu não sei mais como calcula esse custo, até porque custos, cada um faz o seu, vamos falar assim, né? Então, ninguém tem um critério igual ao outro. Você pode pegar duas empresas concorrentes, cada uma forma seu preço, seus custos de maneira distinta. E aí que tá. Esses custos, eles têm que ser simplificados, ou seja, você tem que organizar de uma forma que seja entendido, né, pelos demais sócios, diretores, quem faz. Então, geralmente é uma caixinha de surpresa, né? Eu, como contador, fiz muito custo já nas empresas, ainda faço, e aí você percebe que as empresas têm dificuldade, os empresários têm dificuldade para entender o custo, porque eles são difíceis de entender. Então, não contrate, não mantenha alguém fazendo custo sozinho. Ele precisa explicar. E quanto mais as planilhas, os controles forem complexos de entender, mais seguro está essa pessoa no emprego. E você não é uma empresa pública, né? Imagino que não, que você não está assistindo aqui. A gente trabalha para empresas que vendem B2B. E o que acontece? A pessoa não vai ficar com um cargo vitalício aí. E aí você tem uma situação muito interessante aí que você tem que administrar. Mas vamos para frente. O que é conceito indireto? Os conceitos de custo indireto. Então, existem três principais, tem outros também, mas esses três principais. O custeio ABC é custo baseado em atividade. Quer dizer o seguinte, que, por exemplo, para faturar uma nota demora tanto tempo, o custo do faturamento da nota é X. Aí você pega lá o custo do pessoal da expedição, por exemplo, e você diz, olha, por tonelada, por faturamento, por atividade, né? Então, por exemplo, vamos imaginar assim, para ser mais claro para você, é assim. Você imagina que uma pessoa trabalha lá nas notas fiscais, ela emite 1.000 notas por mês. O setor custa R$20.000. Se ela emite 1.000 notas por mês, cada nota custou R$20. Fica bem claro para você. A pessoa lá despachou 2.000 toneladas e custou R$100.000 o custo lá para despachar a mercadoria e você fez lá 2.000 toneladas. Então você tem R$50 por tonelada apenas para despachar o produto. Então não é uma coisa difícil de fazer. O detalhe é que envolve bastante controle. E aí, esse custeio, por ter bastante controle e apontamento lá, desde o faturamento, da expedição da mercadoria, da administração financeira para receber boletos, por exemplo, RH e assim por diante, você não tem como
fazer todo esse controle. Muitas vezes a empresa tem uma pessoa só lá no custeio e ela nem tem apontado esses custos indiretos, essas atividades envolvidas nos custos indiretos. Então quem adota geralmente são multinacionais, montadoras, empresas de grande porte, conseguem ter isso aí porque elas têm uma estrutura de custo mais robusta, né, e mais organizada. Então, beleza. Se você conseguir fazer o custeio ABC, hoje seria a melhor forma. O que acontece é que ele vai tentar... O custeio ABC, quando você começa a observar, você vai começar a ver que algumas vendas que parece que te dão 30% de lucro, na verdade elas te dão prejuízo. Porque, por exemplo, se para faturar uma nota custa R$50. Quando não custa, só emite a nota fiscal eletrônica, mas você tem software envolvido, você tem pessoas envolvidas, você tem contador envolvido, né? E você fala, então eu emito notas, custou R$50 por nota. Aí muitas vezes você vendeu R$300, né? Vamos falar aqui numa conta aqui simples, né? Você faturou R$1.000 e você teve lá R$50 só para emitir a nota, já foi 5% do lucro aí. E aí a pessoa coloca, não, eu vou colocar todo o custo indireto 3%. Aí muitas vezes não cobriu esse custo. Mas daí você emitiu uma nota de R$20.000 e gastou o mesmo R$50 para emitir. É mais ou menos isso. Por isso que as multinacionais, por isso que as montadoras, por isso que montadoras de veículo, né? Elas acabam adotando esse critério e elas terceirizam todo o trabalho formiguinha. Por quê? Porque elas sabem que o custo indireto é um custo maior do que o produtivo. Então elas acabam sendo muito enxutas desses custos indiretos e repasso isso para o fornecedor. O fornecedor muitas vezes só calcula o custo direto muito bem, o indireto ele coloca lá percentuais e aí ele não percebe que muitas vezes uma venda de R$1.000 deu 40% de prejuízo por causa desses critérios. Mas isso é uma situação que você tem que entender, buscar mais material na internet, entender melhor esse custeio ABC aqui. E assim, você imagina que cada atividade, seja de faturamento de notas, seja recebimento de boletos, seja a questão da logística interna, por exemplo, e assim por diante, demais setores, PCP e assim por diante, você começa a ver que para despachar uma situação, já absorveu R$1.000 de custo fixo e o teu faturamento mínimo é R$1.000, sabe? Você deslocou pessoas caras, né? Porque hoje, praticamente, o salário maior, o custo de pessoas é o maior custo da empresa, né? Tirando a matéria-prima. E aí você percebe que essas pessoas caras não estão relacionadas à fabricação do produto ou vamos dizer assim, a parte direta, né? E sim a parte indireta que você não consegue alocar no item. Então, isso é muito importante. Obviamente que quando você apurar o custo ABC na sua empresa, provavelmente você vai deixar de fabricar alguns itens aí ou revender alguns itens, porque isso aí é uma coisa bem grave. Só que tem que ter um setor de custos muito bem apurado e geralmente as pessoas só tem uma pessoa que já está há 20 anos na empresa fazendo custos e essa pessoa já tem outras tarefas e acaba não conseguindo absorver esse trabalho, né? Então, o que acontece com as indústrias, geralmente elas usam o custeio de absorção. O que quer dizer isso? Ele adota critérios de rateio. Então, ao invés de avaliar por atividade, né, por exemplo, quantas notas emitiu, é assim, olha, o custo administrativo custa 3% e assim por diante. Então, quando você tem uma situação de liderança, por exemplo, minha liderança, eu tenho lá R$100.000 de custo de liderança na minha fábrica, 40% vai para o setor ou máquina X, 35% para Y, 25% para Z. Geralmente ali se faz o cálculo mais ou menos ou por funcionário, ou por tonelagem, ou por peças fabricadas em cada setor e se aloca esse custo. Não está errado, tá? Não está errado, mas comparando com o ABC, ele vai ter, vamos dizer assim, suas discrepâncias bem grandes em relação a isso, porque você acaba colocando esse custo indireto de uma forma de máquina e não de cliente. Aqui seria mais atividade para atender o cliente, né? Falar assim. Esse aqui é mais para absorver o custo proporcional da fábrica, olhando muito para a fábrica, né? Então, quem tem fábrica já usa mais esse critério de custeio. Então, o que você tem que entender sobre esse custo de absorção? Os custos indiretos geralmente são adotados em percentuais sobre o preço de venda, quando se formam os preços. O problema aqui, tá? O problema aqui é o seguinte: você imagina assim, você tem lá 10% de despesa comercial, 15% de administrativo, 18% de CMS, 9,25% de PIS/COFINS,
10% de frete, aí que você vai ver, você já passou dos 50%. Toda vez que os teus percentuais variáveis, você for para montar um preço, tá? Independente se você faça o seu preço antes dos tributos, que é o que é recomendado, tá? Mas muita gente faz os preços depois dos tributos, né? Ou seja, com os tributos embutidos. Ele quer saber todas as taxas sobre o faturamento bruto, não tem problema. Como eu falei antes, cada um vê do seu jeito, mas assim, quando as taxas de impostos, lucro, despesas administrativas, custos indiretos, despesas comerciais, e toda essa parafernália de percentual for superior a 50%, isso é muito facinho encontrar, você vai ter a cada ponto percentual alocado como percentual no teu preço de venda, você vai dizer assim, nossa, eu aumentei 1% a minha despesa administrativa e meu preço subiu 3%. Você vai olhar que é relacionado aos percentuais que você usou nesse tal custeio de absorção. Então, como faz para funcionar? Você precisa ter uma mescla entre ABC e absorção para você conseguir falar, não, mas isso aqui eu sou contador, eu não concordo com isso. Não, você é contador, beleza, eu tô falando pro comercial. Comercial para fazer preço. Muitas vezes você fala, não, eu vou colocar todos os percentuais aqui. Seu preço vai ficar caro, você não vai vender, você vai ficar com ociosidade de fábrica usando absorção. Não quer dizer que todo mundo que usa absorção vai ficar ocioso, mas eu tô falando para você que tá com a fábrica ociosa, que você parece assim, nossa, a gente só vende produto com valor agregado. Em teoria, valor agregado é margem de lucro ou valor agregado, o cliente vê o produto diferente, legal. Só que você já percebeu que você só vende produtos que dão muita mão de obra, tá? Muito processo dentro da empresa, muito controle dentro da empresa e aqueles produtos que poderiam fazer vazão na empresa, você fica caro? Se você perceber isso, comenta aqui nos comentários, né? Faz um comentário aqui pra gente, né? Nem precisa se identificar. Você pode conversar comigo sem problemas para discutir isso aqui. Isso aqui é uma coisa muito grave porque empresas que adotam muitos percentuais, isso de indústrias, eu diria para ti que hoje 95% das indústrias usam o custo de absorção, porque esse custo é o que é aceito pela legislação. E é aí que está a grande X da questão. As empresas estão ficando ociosas e vendendo produtos cada vez mais caros, e aí elas perdem mercado, as taxas sobem, e se as taxas sobem, você acaba ficando mais caro, e aí quando as taxas ultrapassam 50%, você vai falar, nossa, o nosso preço está 30% mais caro que o concorrente, eu acho que esse cara está sonegando imposto, está fazendo maracutaia, esse cara não faz conta. Você já teve esse tipo de comentário numa reunião gerencial? Exatamente por quê? Porque o seu concorrente talvez esteja aplicando um outro método de custeio que você não está aplicando. Tá? É isso, por isso que a gente fez essas 4 videoaulas, para você entender que se você não entender de custeio, por mais, assim, a nossa aula não tem o objetivo de ser 100% perfeita, é só para te alertar, mas é para chamar a sua atenção do erro. Todos os nossos vídeos, eles estão para chamar a atenção em alguma situação, e nesse caso assim, o custeio fabril por absorção é o custeio que está prejudicando muitos negócios. Então o pessoal acaba rateando, acaba colocando percentual sobre a venda, etc, etc. Mas e como é que faz diferente? Tem jeito de fazer diferente. Por isso que você tem que fazer uma mescla com o custeio ABC. Não é por nada que as multinacionais adotam todos esses custeios aí, tá bom? Então assim, ó, direto. O que é o custeio direto das despesas e custos? O que é o custeio direto? Isso aqui é adotado por revendedor, distribuidor. Se você é um atacado, você vai usar isso aqui. Provavelmente você está usando isso aqui. O que é? Você só aloca todos os custos indiretos como você paga com a margem de contribuição. Você não coloca, então assim, eu vou trabalhar com uma margem de contribuição de 30, 25, 28, 32, 27, né? Geralmente o atacado trabalha aí por entre 20 e 24, um distribuidor vira um pouquinho mais, uns 27, 26 de média. E cada produto tem, então com aquele percentual ele tem que pagar as contas de custos indiretos. É um critério, muita empresa faz isso e dá certo, ela não tem toda aquela preocupação fabril, né, industrial,
Então, se num mês ela vender pouco, no outro mês ela pode estocar, naquele mês ela pode estocar ou comprar menos, e no outro mês ela vender muito mais, enquanto a fábrica não. Toda hora perdida na fábrica é hora que foi embora, né? Então, o custeio direto é trabalhar com margem de contribuição. Ah, Marcos, mas eu posso trabalhar com margem de contribuição na minha fábrica? Não recomendo, tá? Porque aí você vai ter um problema. Porque você provavelmente vai vender produtos cada vez mais elaborados e aqueles commodities você vai ficar caro, tá? Então, se você já adota custo direto, né, que é só margem de contribuição na sua fábrica, você vai perceber, você vai entender o que eu estou falando aqui. Você está com as suas vendas vendendo cada vez produtos que dão muita mão de obra, né, e produtos aqueles ditos como commodities que dão volume, e você fala, não, eu não entendo como esse pessoal faz o preço. É porque talvez o seu critério de custeio esteja errado. Então, o custeio direto para distribuidor atacado, show de bola, tá? O custeio de absorção é um custeio que você tem que tomar muito cuidado com ele, com os critérios de rateio, porque isso aqui é um negócio... Ah, mas Marcos, eu tenho tudo bem apontado, tal e tal, tal e tal. Toma cuidado com os percentuais sobre a venda. Quanto mais percentual você usar sobre o preço de venda, pior fica, ok? E o custeio ABC seria o custeio perfeito, né? Mas isso é uma coisa a se discutir depois, em termos de fábrica, né? E quais são os problemas comuns nessa parte aí, além do que eu já falei, né? É assim, excesso de gordura no custo. Tem as gorduras, né? Você coloca lá uma gordurinha para perdas produtivas, para ocupação fabril, para roubo, perda, validade, inadimplência. Ah, por que coloca inadimplência no custo, Marcos? Ah, tem gente que coloca, entende? Como eu falei, tem muitas coisas. Eu não colocaria inadimplência, mas tem gente que coloca, já vi muita planilha de custo, né? Mas as principais aqui, perda produtiva, ocupação fabril, roubo, perda, validade, tudo isso aqui vai colocando. E aí muitas vezes você tem lá uma ocupação, por exemplo, perdas produtivas, vamos pegar o primeiro item aqui, perdas produtivas, vou dar um exemplo. A nossa perda produtiva é 2%, a pessoa coloca 5%. Aí já vai ficar 3% mais caro. Ah, mas eu não consigo ter um custo enxuto, Marcos, porque minha venda varia. Claro que sim. Então, por isso que você tem que tomar cuidado, tá? Tomar cuidado com essas gorduras aqui, porque você pode pegar uma mediana, né, maior aí, de um tempo maior, e verificar. Possivelmente, se você conseguir fazer isso por família de produto ou até por produto, ficaria até melhor para você. Variação nos custos dos insumos e estabilidade de preços. A gente está falando em 2022. Existe muita estabilidade. 2021 teve uma inflação muito grande, agora 2022, pela alta dos juros, a economia está dando umas tossidas, você está tendo umas reduções aí de custos, mas de repente diminui, de repente aumenta, numa semana você compra barato e assim por diante. Então, essas variações, né? Então, assim, por isso que o preço de tabela, que você, né, a gente está falando de tabela de preço, quanto mais curto o prazo de validade que você der para os preços hoje, melhor. Então, aqueles clientes que compram lá, que querem garantia de preço para 90 dias, 6 meses, 1 ano, tá? Você tem que tomar cuidado com isso, porque toda vez que você fizer um preço de longo prazo, existem dois pontos. O cliente é fiel, ele vai te comprar, você vai ter provavelmente prejuízos, né? Uma aposta muito arriscada. E a segunda coisa é, se você der um prazo de validade muito grande para a tabela de preços, você vai ser usado esse preço como referência no mercado para os seus concorrentes, e o seu cliente com certeza vai cotar com o seu concorrente, vai ver que o seu preço é X e o dele é Y e você só tem a perder. Por isso que a gente orienta aqui nossos clientes a dizer assim, teu preço é o preço para hoje, né? A validade é 1 dia, 3 dias no máximo, aí 7 dias estourando, porque o preço é para agora, né? Você está pedindo preço, não, mas isso vai causar uma urgência? Sim, causa urgência, porque você não pode manter o preço por muito tempo hoje, né? Falando num cenário atual. A gente voltou a ter inflação, isso é uma realidade nas empresas, tá? Os preços, eles perdem validade igual um sorvete fora do freezer, né? Se você deixar o sorvete 2 horinhas fora do freezer, já não é mais sorvete, né? Virou uma papa lá, né? E é mais ou menos isso que acontece com os preços, né? Quanto mais tempo você deixar ele na rua, pior fica, tá? Ele perde validade e ninguém aproveita, tá? Ninguém faz proveito dele. Abrir os custos para os vendedores, outro problema, né? Então, assim, além do excesso de gordura, tem a validade, né? E abrir os preços, os custos para os vendedores.
Muita gente aqui fala, nossa, quem forma o preço é o meu vendedor tal. Você tem exceções, tá? Tem exceções, mas quando eu devo abrir? O vendedor não confia nos números, tá? Ele não conhece os conceitos e critérios. O vendedor geralmente não é contador, né? Ele não entende de custeio. E aí, muitas vezes, isso acaba mais prejudicando que ajudando a equipe. E, infelizmente, a maioria enxerga aquele percentual que aparece de lucro como um percentual que ainda pode reduzir. É um socialismo embutido no vendas, né? Parece que nenhum vendedor acredita que dá para ter lucro em produto nenhum. É difícil você encontrar um vendedor que você falou, a empresa quer 10% de lucro. Exatamente, nós estamos 10% mais caro. Ele nem falou com o cliente ainda. Então você, gestor, que está assistindo isso, você vai concordar 100% comigo. Você não deve abrir a formação de custos para os seus vendedores, que você vai explicar, vai perder um tempo, amanhã ele fala, não, mas então se tem 20% de lucro, eu posso baixar 20% o preço aqui, que ainda a empresa vai estar ganhando, porque ela vai diluir custo. Só que tudo diluindo custo, né? A empresa é feita para ganhar dinheiro, mas não é assim que a maioria dos vendedores enxergam os preços, tá? Geralmente é assim. Por que isso acontece? Porque você está remunerando o vendedor pelo preço de venda, está remunerando ele um percentual, sei lá, 0,5%, 1%, 3%, 5%, não interessa, e o vendedor acaba dizendo assim, beleza, se eu vender por R$1.000 uma mercadoria ou por 800, eu não vou arriscar vender por 1.000 e perder a venda, eu vou tentar vender pelo mínimo que dá para fazer, se é para não ter lucro, a empresa não ter lucro e eu ganhar meu 1%, eu vou fazer isso, porque eu preciso pagar minhas contas, né? A empresa também vai pagar as contas, porque não vai dar prejuízo, vai dar zero. Só que você não trabalha para ter zero, né? Você trabalha para ter lucro. Então, exatamente por esse motivo é que acontece. Então, te aguardo aqui no vídeo 3, tá? Muito obrigado por você ter ficado até aqui e a gente vai para o vídeo 3 aqui falando mais sobre tabela de preços. Um abraço.